Olá, queridos, graça e paz, aqui seminarista Frank Washington. Queria trazer uma palavra hoje para a nossa meditação, para nós juntos meditarmos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo em Romanos capítulo 8, a partir do verso 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo mundo confessa e diz com a boca cheia que é filho de Deus, que conhece ao Senhor. Quantos das mais diversas religiões, ou quem não tem religião, todos se confessam filho de Deus. Mas a palavra de Deus afirma que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa afirmação é grandiosa, refuta o fato de ser filho de Deus. João, capítulo 15, diz que nós recebemos o Senhor. Vós não os escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Né? Em João também capítulo 1, diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não nascemos filhos de Deus, somos filhos da criação, mas recebemos a unção, o selo do Espírito Santo, quando nós reconhecemos e quando nós confessamos com a nossa boca e com o coração, nós cremos que realmente Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quando o Espírito Santo sela o nosso coração, quando o Espírito Santo nos marca para a vida eterna, verdadeiramente nós somos transformados em filhos de Deus, somos filhos da adoção, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque Ele nos salvou e nos resgatou. E o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus quando nós reconhecemos, quando nós abrimos o coração para Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando o Espírito de Deus habita em nós, o nosso corpo mortal ele precisa ser mortificado. Ele está morto por causa do pecado. O pecado diz, a palavra, o apóstolo Paulo diz que o pecado não mais terá domínio sobre vós. Quem domina sobre nós agora é o Espírito de Deus. No nosso corpo mortal, quem reina é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não nos deu um espírito de escravidão para novamente nós vivermos debaixo da lei do pecado. Não. A lei do Espírito e da vida, ela suplantou, ela venceu a lei do império da morte. Então, o que reina em nós é a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, se o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita dentro de vós, esse mesmo Espírito, ele vai vivificar no vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus vai vivificar o nosso corpo mortal. Nós vamos ser transformados na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de tomar decisões baseadas na nossa relação com o Espírito de Deus. Não mais baseado nos nossos instintos animais, terrenos, impuros. Não, agora é baseado na palavra, baseado na unção, baseado na vontade expressa do Espírito de Deus. Aleluia.
Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Somos devedores não à carne, não devemos nada mais à carne. A carne não mais terá domínio sobre nós, sobre vós, sobre você. Querido, declare isso. A carne não mais vai ter domínio sobre mim. Eu não mais vou ser mais dominado, escravizado pela carne, pelos meus desejos, pelos meus instintos animais e terrenos. Não. O que vai ter domínio sobre a minha vida a partir de agora é a unção do Altíssimo. É o Santo Espírito que domina o meu corpo mortal. Glória a Deus. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, querido, se nós vivermos de acordo com a vontade, de acordo com a vontade do Espírito de Deus, nós vamos mortificar a nossa vida nessa carne. Nós vamos mortificar, nós precisamos mortificar a nossa vida carnal para que o Espírito de Deus suplante. Onde abundou o pecado, querido, a graça vai superabundar, a graça vai suplantar, a graça vai tomar frente, o Espírito de Deus vai dominar e não mais eu vou ter desejo no pecado, não mais eu vou me inclinar para a carne, não mais eu vou deixar me levar pelos impulsos, pelos desejos desenfreados da minha carne. O Espírito Santo vai me ajudar a controlar os impulsos da minha carne, aquilo que me escravizava, aquilo que me dominava, aquilo que me aprisionava, aquilo que tomava como instinto. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo tem o domínio, tem o controle. O Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós. Glória a Deus! Pois todos que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Todos que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Está aí a prova de que o Espírito Santo nos fez nova criatura, nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluias! Precisamos ser guiados, você precisa ser guiado, não pela sua mente, não pelo seu intelecto, não pelos seus instintos, não pelos seus impulsos, mas pelo Espírito de Deus. Por que não recebeste o espírito de escravidão? Outrora éramos escravos, hoje nós fomos resgatados para viver sem temor, porque o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, nos resgatou, nos fortaleceu para nós termos força para dizer não aos instintos animais, terrenos da nossa carne natural. Portanto, somos lavados e remidos. Não recebeste espírito de escravidão, mas o espírito que clama, Abba, Pai, Papaizinho, o espírito que está a todo momento nos ajudando nas nossas fraquezas, nos ajudando a caminhar, nos ajudando na nossa caminhada. Glória a Deus. Não é um espírito de temor para vivermos atemorizados. Será que eu vou pecar? Será que eu vou errar? Não, o Espírito te convence, o Espírito te fortalece, o Espírito te segura, o Espírito te sustenta. Enche-se desse Espírito, busque o auxílio desse Espírito, porque ele te livrou da escravidão e não te deu o espírito de temor, te deu um espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, é o Espírito que habita dentro de você, dentro de nós, para nós caminharmos, para nós seguirmos em frente, para nós prosseguirmos baseados no qual clamamos, Papaizinho. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho, filho tem lugar à mesa, filho tem direito à herança, filho se assenta ao lado do Pai, filho ouve a voz do Pai, filho tem a correção do Pai, filho é amado pelo Pai. Querido, Jesus te ama em todo tempo, a todo momento ele está te segurando pela mão, a todo momento ele está ao teu lado, a todo momento ele está
dentro de você, te impulsionando a seguir em frente, a não desistir, a continuar, a dizer que ele venceu e nós também venceremos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus, somos herdeiros, temos a herança, temos o selo da promessa em nossas vidas, temos o selo do Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos desse tempo presente, querido, não podem se comparar. Paulo diz, os sofrimentos desse tempo presente, ainda que estejamos passando por lutas tremendas, passando por períodos de dificuldade, seja desemprego, seja doença, seja enfermidade, seja tentações, privações, provações, querido, ainda que a luta esteja tamanha, querido, o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, querido, tenha em mente que a glória que há de ser revelada em nós não pode nem se comparar com as lutas, com os momentos de sofrimento que estamos passando. Não pode se comparar, são tremendamente coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer chegou ao coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Creia nisso, não perca a esperança. A ardente expectativa da criação e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é filho, você foi comprado, você tem lugar na herança e a natureza está aguardando com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Revela-te aí, filho de Deus, revela o Senhor na tua vida. Glória a Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que se alguém não vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Olha, querido, o Espírito Santo ainda nos assiste na nossa fraqueza. Glória a Deus, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ainda que nós não sabemos nem orar como convém, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está aí dentro de você, gemendo, clamando, nos ajudando na nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, pedindo ao Pai: Pai, fortalece, Pai, ajuda, Pai, enche, Pai, dê forças, Pai, sustenta esse varão, essa varoa, esse irmão querido, sustenta, porque ele é um amado, ele é um comprado, ele é um herdeiro, ele é um eleito do Senhor. O Espírito Santo está aí, querido, do teu lado, não desista, continua firme, glória a Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Além de tudo, o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus, porque nós não sabemos nem orar como convém, pedir como convém, e Ele, por sua graça e misericórdia, Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o que for, querido, que esteja passando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, você foi chamado, você é o escolhido de Deus, Deus te ama. Todas as coisas cooperam para o bem, para o seu bem. Você que foi chamado, você que é escolhido, você que tem um propósito, Deus tem um propósito para você.
todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Querido, ele nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Glória a Deus, conforme a imagem do seu Filho nós deveremos ser. Ele nos predestinou para isso, ele nos escolheu para isso, para nós sermos semelhantes a Cristo aqui nessa terra, para nós sermos semelhantes ao Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o primogênito, mas nós fomos gerados a partir dele e nele para testemunharmos, para falarmos, para anunciarmos essa graça infinita, esse amor infinito, essa graça bendita, esse amor que transcende a compreensão humana, essa paz que ele dá. Às vezes a luta está tão grande na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, mas a paz que excede todo entendimento humano, ele libera para cada um de nós. Ele libera. Pode ser a luta qual for que você esteja passando, experimentando nessa hora, mas a paz que excede todo entendimento, ela ultrapassa os limites da mente humana e ela é liberada para nós. Toma posse disso, dessa paz que ele liberou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Querido, fomos justificados no sangue dele. Não temos culpa. Não temos culpa. O nosso adversário pode tentar nos acusar, querer levantar o dedo para nós, mas quem nos justificou foi o Cordeiro de Deus. Aleluias. Quem nos lavou foi o sangue remido do Cordeiro de Deus, porquanto nenhuma acusação há para os escolhidos, para os eleitos do Senhor. Não há acusação, porque o próprio Deus que nos justifica, ele nos justificou diante do Pai. Toda acusação que existia, ele pegou a fatura, rasgou e cravou na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se Deus é por nós, Deus luta por nós, Deus luta por você, Deus luta pelas tuas causas, Deus guerreia as tuas guerras. Não se sinta desamparado, pensando que está sozinho nessa luta, nessa caminhada, nessa guerra. Não, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele ouve o clamor dos teus filhos. Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ele ouve a oração dos santos. Aleluias. Ele ouve. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rejeite toda e qualquer acusação. Se você tropeçou, caiu, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, que Ele a todo momento está disposto a perdoar. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não fique caído no chão, não fique ruminando o pecado. Pecou, errou, peça perdão ao Senhor, que Ele lavará as suas vestes no sangue, aleluia, no sangue dele. Peça perdão, porque Ele tem bênçãos liberadas para você no mundo espiritual. Não fique aí saboreando a acusação de Satanás. Não, porque quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem será contra nós? Quem será contra nós se é o próprio Deus que nos justifica? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido, ele não poupou o próprio filho por amor a mim e a você, por amor tão grande, por nos amar de uma forma tão
significante, especial, tão tremenda, ele não poupou o próprio Filho. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia! Deus nos amou de uma forma tão maravilhosa. Que amor é esse? Que amor é esse que ultrapassa nosso entendimento, a nossa compreensão, de mandar enviar o seu próprio Filho para morrer para nos comprar, para morrer em nosso lugar, para nos comprar, para nos redimir, nos lavar, nos purificar de todo pecado. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? É uma pergunta que ele faz. O apóstolo Paulo faz. Será que ele que não poupou o seu próprio Filho, será que ele não graciosamente não nos dará todas as coisas? Pense, ele tem coisas tremendas para nós, para você, para mim, querido. Oh, aleluia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O próprio Deus nos justifica, ainda que Satanás tente te acusar. Ah, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo outro. No teu passado você fez aquilo, querido. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? O próprio Senhor nos justifica. Ele nos justifica, ele nos apresenta justificado diante do Pai. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Cristo morreu para nos salvar, nos libertar. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. O próprio Cristo não nos condenará se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem tentará acusação? Quem os condenará? Cristo quem morreu ou antes ressuscitou está à direita do Pai intercedendo por nós. Querido, não há como fugir, como correr, como se distanciar, como não ser impactado por esse amor, como não ser de uma tal forma agraciado por esse amor tão maravilhoso do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada poderá, querido. Situação nenhuma na tua vida poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só depende de você. Só depende de você ser abraçado, agraciado por esse amor, ter essa compreensão de quanto Jesus te ama, de quanto esse amor é tremendo. Sinta-se abraçado, sinta-se agraciado nessa hora, sinta o poder e o amor revelado pelo Espírito de Deus. Efésios, cara, fala sobre esse amor. Efésios diz assim, Efésios 6, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Ai, ai, ai. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Querido, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir desse amor. Não tem para onde correr desse amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que não olhou para a nossa dificuldade, para a nossa pequenez. Deus não é um Deus que está distante de nós, Criador de tudo, nos deixou alheio. Não, Ele quer ter relacionamento conosco. Jesus se fez homem para revelar o Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ele se revelou, ele revelou o Pai, ele revelou o Pai a nós, para que nós fôssemos novamente reconectados ao amor do Pai, ao coração do Pai. Querido, receba dessa graça, beba, desfrute dessa graça, desse amor, dessa graça infinita, desse amor infinito, que é maior do que todo o universo. Deus se preocupa com você, Ele ama você em todo o tempo. Jamais, jamais, jamais se esqueça desse amor tão maravilhoso. Deus abençoe sua casa, sua família. Renda-se a esse amor tão maravilhoso, a esse amor espetacular. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.